Nos últimos anos, o tema dos direitos humanos vem ganhando cada vez mais espaço em nosso cotidiano, com questões de gênero, étnico-raciais, relações de trabalho, saúde mental. Na USP, o tema vem demandando ações por parte da universidade. E uma delas foi, em 2016, a criação da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da FEFELESH. E, para conversar sobre o assunto, recebemos hoje a professora Tessa Moura Lacerda, docente do Departamento de Filosofia, pesquisadora em Filosofia Moderna, Memória e História da Ditadura, Feminismos e atualmente presidente da comissão. Está começando o FEFELESH Conversa, novo programa da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Tudo bem, professora? Oi, Paulo, tudo bom? Tudo bom, gente? É um grande prazer estar aqui com vocês. E no estúdio novo. Nesse estúdio novo, experimentando aqui pela primeira vez. Seja bem-vinda. Obrigada. E, professor, queria começar que você apresentando a CDDH, né, a sigla da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, e falar um pouquinho como ela pode ajudar a nossa comunidade, os alunos, docentes e funcionários. Então, a Comissão de Defesa de Direitos Humanos da FEFELESH, ela foi criada em 2016, pensando num modelo de justiça que é um modelo não punitivo, mas um modelo mais dialógico, com a ideia de mediação de conflitos, sobretudo, né? Então, ela veio para suprir uma necessidade de resolver pequenos conflitos naturais em uma comunidade de quase 15 mil pessoas, que é a FEFELESH, né? A gente tem mais de 11 mil alunos entre graduandos e pós-graduandos, e se a gente somar o número de docentes e de funcionários, a gente tem aí quase 15 mil pessoas. Então, numa comunidade enorme, assim, é natural que tenha conflitos, que surjam conflitos, né? Então, a Comissão de Defesa de Direitos Humanos veio para suprir essa necessidade de mediação de conflitos. Então, ela tem duas frentes principais. Uma é essa, de mediar, né, ser uma instância mediadora para a resolução de conflitos, e outra, mais propositiva, de propor campanhas de conscientização sobre os temas de direitos humanos, sobre as relações dentro da universidade, né? Então, ela tem esses dois lados, foi criada com esse objetivo, né? E ela foi criada em 2016, né? Sim. E lá em 2016, qual eram as principais demandas que exigiram a criação dela? Então, havia um grande número de questões que acabavam virando sindicância, e a Comissão de Defesa de Direitos Humanos veio para pensar, então, no estabelecimento de diálogo, né? Os principais tipos de questões que a gente acolhia eram questões ligadas a assédio, né? Assédio moral, assédio intelectual, assédio sexual também, mas não só. Como que a comissão atua no acolhimento desses casos, né? A proposta é que a pessoa que se sentir vítima de uma violência, que sentir que está vivendo alguma situação com a qual ela não concorda, ela pode, através do site da Comissão de Defesa de Direitos Humanos, tem uma abinha chamada denúncia, ou também pode escrever um e-mail para a Comissão de Defesa de Direitos Humanos relatando o caso. Precisa ser alguém da comunidade FEFELESH, né? Eventualmente, a pessoa que está assediando é da universidade, mas não da nossa comunidade, e a gente também vai tentar resolver essa questão. Mas então ela faz a denúncia relatando, isso é levado para a nossa reunião mensal, e nessa reunião nós formamos idealmente um trio de acolhimento composto por um docente, um discente e um funcionário, né? Eu acho que isso é importante marcar. A Comissão de Defesa de Direitos Humanos, todos são membros, docentes, discentes e funcionários, e ela é quase paritária das três categorias, né? Então, esse trio de acolhimento, então, vai receber essa pessoa e ouvir o caso e pensar junto com ela qual seria a melhor coisa a fazer. Então, a Comissão de Defesa de Direitos Humanos, ela só age nesses casos se for provocada. Ela não pode, assim, eu não posso, por exemplo, eu presencio pessoalmente, vamos supor, hipoteticamente, um caso de assédio acadêmico, eu não posso ir lá e atuar contra a pessoa que está assediando, vamos dizer. É preciso que ocorra essa denúncia, né? E que aí sim a gente pode atuar. Sim.
E você trouxe um exemplo, 2 exemplos, né, de casos. A gente tem 2 exemplos do tipo de atuação, né? Um deles, então, é uma aluna de origem indígena que ia sofrer o segundo jubilamento. Eu não sei se todo mundo sabe, mas pelo regimento da USP, quando o aluno fica 2 semestres consecutivos sem crédito e sem presença, ele é jubilado. E ele tem direito a um reingresso. Então, essa aluna reingressou. Ela foi jubilada em 2016, reingressou em 2017, mas quando a pessoa reingressa, ela precisa cumprir um certo plano de estudos ligado a uma tutoria. Essa aluna, infelizmente, sofreu um acidente grave, foi atropelada, né? E ela não conseguiu vir à universidade, não tinha nada à distância, inclusive, na época, né? Então, ela não conseguiu cumprir esse plano. O que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu reverter o entendimento de que ela teria que ser jubilada uma segunda vez e aí perder todas as possibilidades de se graduar, quando, na verdade, só faltavam, salvo engano, 12 créditos para ela se formar, né? E a gente, então, conseguiu, e aí vale a pena mencionar que, nesse período, a gente teve um grande apoio da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, que estabeleceu uma cooperação conosco e que nos ajudou a pensar os argumentos para convencer a congregação da faculdade de que essa aluna não poderia ser jubilada novamente, né? Então, o principal argumento para além de ser, né, ela teve uma situação grave e séria, né? Para além dessa questão de direitos humanos, a universidade investiu nessa aluna por anos. Sim. E agora ela precisa de apenas alguns créditos para se formar e a gente vai retirar essa possibilidade, quer dizer, todo mundo perde. Ela perde, a universidade perde, né? Então, naquele ano, inclusive, a nossa aula magna tinha sido do professor Kabengele Munanga, pensando qual é a universidade que nós queremos, né? Ele que acabou de receber o título de emérito. E então a gente argumentou nesse sentido e conseguimos. Nós continuamos acompanhando o caso dela. Ela está quase se formando. Então, esse é um exemplo do tipo de coisa que a gente fez, né? Junto com esse caso, que foi um caso, então, que nos chegou, né? A comissão foi provocada, a gente fez uma grande campanha contra o jubilamento, esclarecendo os alunos dessa questão de que 2 semestres consecutivos leva ao jubilamento e que só pode um reingresso. E também fazendo uma forte campanha entre os docentes para que eles compreendessem que, eventualmente, dar um trabalho a mais para um aluno pode valer a pena para que ele não seja jubilado, porque quando o aluno é jubilado, ele perde todos os benefícios, né? Bolsa, auxílio alimentação, auxílio moradia, às vezes faz estágio, perde. Então, a gente juntou esse caso com uma campanha, né? Então, esse seria um exemplo. Sim. E é o que você falou, todo aquele investimento que foi feito na aluna, dinheiro público alto, e seria perdido, né? Sim. E o outro caso? Então, o outro caso eu acho interessante trazer também, que é um caso grave de transfobia, né? Eu acho que a gente está num momento, né, em que muitas pessoas, na FEFELESH, inclusive, têm um gênero fluido, ou se assumem não binários, ou trans, né? E nem todo mundo compreende isso ainda, mas a gente teve um caso muito grave de um grupo que cometia violência verbal, sobretudo, né, transfóbicas com um outro grupo. E nesse caso, então, a gente foi atuar, né, como eram 2 grupos grandes que precisavam de uma mediação, assim, a gente foi procurar a ajuda da Célia Zapparoli, que voluntariamente nos ajudou no processo de mediação. Ela foi a mediadora, ela é uma das maiores especialistas em mediação do Brasil. Ela mediou a conversa entre esses 2 grupos, a partir daquele que fez a denúncia, claro, e simultaneamente a isso, né, uma das coisas que nós fizemos foi uma forte campanha de FEFELESH Juntas contra a Transfobia. Então, a gente fez um seminário com o projeto Corpas Trans, a gente fez também campanhas, mini vídeos, né? Tá lá no
site, o Juntas contra a Transfobia, Uhum. para, enfim, né, garantir que a população trans tenha os mesmos direitos que qualquer outra pessoa dentro Sim, da nossa comunidade, né? sim. Então, E eram dois grupos sim, de em estudantes, conflito de entre eles. estudantes, Olha que sim. interessante. E, professora, a comissão foi criada em 2016, né? E de lá para cá a gente teve a pandemia de Covid-19 nesse período. E o mundo parece que não se recuperou ainda 100%, e a gente está com essas sequelas desde então. Na comissão, o que que teve lá na comissão que mudou de lá para cá? Então, a gente inclusive atuou bastante, mesmo durante a pandemia, né? É, acreditem se quiser, os casos de assédio, que eram a maior parte, né? Tanto de aluno com aluno, discente com discente, como assédio acadêmico, por exemplo, docente, discente, né? Os casos continuaram durante a pandemia e se manteve isso igual, assim, através das redes sociais, inclusive. Então, a gente continuou atuando durante a pandemia, durante o isolamento social, a gente continuou atuando nesses acolhimentos. Foi aí que a gente passou a fazer o acolhimento via Google Meet, né? Porque não tinha como a gente receber as pessoas presencialmente, mas a gente continuou atuando nesses casos, né? Uhum. Mas para além disso, eu acho que houve uma grande questão, né, da pandemia que foi todo mundo sofreu muito e continuamos sofrendo. E eu acho que o impacto maior, assim, visível, é na saúde mental. Eu acho que quando a gente voltou, né, a gente arrumou uma nova forma de trabalho. E quando a gente voltou, a gente não recuperou a nossa forma anterior. É como se a gente tivesse que ficar com as duas formas. E eu acho que isso deu uma sobrecarga para a maioria das pessoas, né? Hum, Então a gente ainda sim. está lidando com esse tipo, né, de questão no nosso dia a dia, assim, no mundo, eu diria, né? Mas no caso da Comissão de Defesa de Direitos Humanos, então nós passamos a receber muitos casos de saúde mental. Então, assim, muita gente com dificuldades, para além de um sofrimento que já é característico da universidade, né? E aí, por exemplo, eu vou até mencionar uma outra cooperação que a gente tem. Então, já falei da OAB de São Paulo, do projeto da Célia Zapparoli, e nós fomos convidadas também, o pessoal da CDDH, para participar de um curso que o grupo de investigação Território e Subjetividades da Psicologia da USP, é um grupo ligado ao Christian Dunker, professor do IP da USP, Hum. eles nos chamaram para participar de um curso que eles estavam dando, chamado Escola de Escutadores, né? E que tentava mapear no território USP quais são as causas do sofrimento discente, sobretudo. Então, isso foi bastante importante para a gente. Eu participei desse curso, um outro membro também, um membro discente da CDDH participou, o Newton Branda. E nós, então, aprendemos muito ali com o dia a dia. Mas, para além de aprender, a gente mantém uma comunicação com eles. E, inclusive, em casos assim mais graves, a gente chega a consultar. Assim, vocês podem nos ajudar? Enfim. Então, eu acho que isso é uma coisa que a Comissão de Defesa de Direitos Humanos realmente precisa de um apoio do ponto de vista psicológico, de um apoio do ponto de vista jurídico, que a gente foi caçando ali, né, com os nossos acordos, né? Seria ótimo se isso pudesse ser formalizado, né? Mas, de todo modo, a gente tem esses grupos que nos apoiam. Então, eu diria que o que mudou é que houve um enorme aumento de casos de agravamento da saúde mental, Uhum. sobretudo de discentes, mas Uhum. também de docentes. E, professora, em 2022, a gente teve a criação aqui na USP da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, que inclusive era uma demanda de vocês, da CDDH. O que que isso muda no trato na USP, que aí já é uma coisa mais ampla, né? Inclusive, Uhum. direitos humanos, o pertencimento dos alunos, a inclusão, e o que que mudou para vocês lá na comissão? De fato, nós da CDDH tínhamos uma grande questão de não da gente ser um órgão da unidade da FEFELESH, né? E não ter um órgão central ligado às questões de direitos humanos, porque muitas vezes, né, se você tem um caso de conflito interno à comunidade, as pessoas se conhecem, sabem quem é complicado isso, né? Uhum. Então, na Unicamp, por exemplo, você tem esse modelo centralizado, né?
Mas, então, a gente tinha essa demanda, né, de ter um órgão central que olhasse para essas questões de direitos humanos. E, então, a Pró-Reitoria, ela nasceu em 2022, fez um ano agora, né, em maio. E é muito interessante porque ela tem 5 diretorias, né? A Diretoria de Diversidades, Mulheres, Relações Étnico-Raciais e tal, a Diretoria de Direitos Humanos, né? A Diretoria Vida no Campus, que aí lida com uma situação, por exemplo, que nós enfrentamos bastante na CDDH sem conseguir progredir muito, que é, por exemplo, a questão do CRUSP, né? Porque a gente não tem, como unidade, não pode atuar no CRUSP, que não depende só da nossa unidade. Então, a Diretoria de Saúde Mental, que então é fundamental, né? Como eu venho dizendo, e a Diretoria de Formação e Vida Profissional. Então, são, com exceção do Formação e Vida Profissional, né, as 4 diretorias, Diversidade, Direitos Humanos, Saúde Mental e Vida no Campus, por exemplo, a questão do CRUSP, etc., a gente vinha atuando já nessas frentes todas. Então, foi muito interessante ter esse respaldo, né, como um órgão central que vai lidar com essas questões, né? Então, há essa sugestão enfática, eu diria, de que as unidades formem suas comissões de inclusão e pertencimento. A nossa unidade ainda está terminando de formalizar a comissão de inclusão e pertencimento. E, uma vez formalizada no projeto, inclusive, a Comissão de Defesa de Direitos Humanos, ela vai permanecer como uma comissão assessora da Comissão de Inclusão e Pertencimento. Então, eu acho que é até interessante marcar um pouco qual seria a diferença entre essas duas comissões, né? Exatamente. A Comissão de Inclusão e Pertencimento, ela vai estar diretamente ligada ao Conselho de Inclusão e Pertencimento, do qual eu já venho participando desde a criação da PRIP, né, por conta da presidência da CDDH, e ela então vai estar diretamente ligada à PRIP e às questões que são organizadas por esse órgão central ligado à reitoria, que é a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. A Comissão de Defesa de Direitos Humanos, me parece, ela carrega uma capacidade mais reivindicatória, né? Porque ela não fica tão amarrada, e ela pode reivindicar da unidade, inclusive da Comissão de Inclusão e Pertencimento, questões que não estão sendo acolhidas, ou que, enfim. Então, eu acho que, por exemplo, né, no caso que eu citei da aluna de origem indígena, foi uma grande reivindicação. A CDDH se posicionou politicamente contra uma regra, né? Que se fosse seguida, a gente teve o apoio da comissão de graduação também, devo dizer, mas se fosse seguida estritamente, a gente não conseguiria dar conta de uma questão de direitos humanos. Então, eu acho que a CIP, como comissão estatutária, tem menos liberdade para fazer isso, né? A ideia é que assim que seja formalizada a CIP, a presidência seja separada. A ideia é que tenha essas comissões trabalhem conjuntamente de formas levemente diferentes, até porque, só mais um detalhe em termos de estrutura, a Comissão de Inclusão e Pertencimento, como estatutária, ela pode ter um representante discente e, eventualmente, um representante dos funcionários. A CDDH, ela tem representantes discentes da graduação e da pós-graduação de todos os cursos da faculdade, titular e suplente, né? Tem representantes de funcionários, titular e suplente de todos os prédios da faculdade, e tem docentes de todos os cursos também. Então, em termos numéricos, é uma comissão paritária. Isso não existe nas comissões estatutárias, né? A impressão que me deu é que a CDDH acaba tendo menos amarras formais e atua mais próximo Da comunidade, de dos quem realmente alunos, precisa, né? dos alunos, Tá. dos funcionários. Professora, na parte da promoção dos direitos humanos, que a gente falou de muito assunto pesado aqui, o que a CDDH faz nessa área? Então, Paulo, de fato, assim, são temas muito difíceis, muito pesados, mas a gente tem também eventos alegres e bons encontros, né? Então, um exemplo, no Dia das Mulheres esse ano, os discentes, os membros discentes da CDDH resolveram fazer uma mesa, né, sobre o Dia Internacional das Mulheres, que nomearam Diálogos, Direitos Humanos em Perspectiva
E aí, então, nós fizemos uma homenagem a Marielle Franco, dos 5 anos da morte, né, dela, mas também 2 outras convidadas, né, que são pós-graduandas, a Eliane Cristina e a Aline Fátima, trouxeram outras questões. Então, a Eliane trouxe um pequeno vídeo sobre Dona Zélia do Prato, que toca samba ligado a afoxé na Bahia, né? E assim, essa figura e como que ela enfrenta as dificuldades da vida dela. E a Aline Fátima trouxe exemplos de como ela trabalha com as crianças na periferia de São Paulo, etc., né? Com poesia e tal. Então, no final, as duas, inclusive, cantaram um samba com berimbau e tudo. Então, foi um evento muito alegre, muito feliz, apesar da temática dos direitos humanos, no geral, ser uma temática muito difícil, muito pesada. Mas eu acho que a gente precisa encontrar alegria para conseguir manter a energia para lidar com essas questões todas, né? Sim. Então... E professora, para encerrar, quem precisar entrar em contato com a comissão, como que faz? Quem precisar de ajuda, como que a pessoa encontra vocês? Então, o jeito mais rápido, me parece, é a pessoa entrar no site da CDDH, que está alojado nos sites da FEFELESH, né? E lá tem todas as informações, tem uma abinha, então, que chama denúncia, ali a pessoa pode registrar o caso em que sofreu violência, mas é claro que qualquer pessoa também pode encontrar os membros da CDDH e explicar que se está passando por alguma situação complicada, e a gente vai ajudar a encaminhar, né? Então, tanto os docentes como os discentes, então seria bem importante que houvesse uma participação política dos estudantes. Vou fazer aqui minha campanha contra a despolitização, para que as pessoas saibam, inclusive, quem são os membros discentes que participam da CDDH. São vários, né? Eles têm mandato por um ano. Inclusive, quem quiser participar também, ficar atento no momento, porque cada categoria elege seus representantes, né? Seus membros. Então, a gente não interfere, eu não interfiro na categoria dos discentes, mas tentar ver o momento das eleições. Então, se a pessoa acha que tem a ver com a temática, que pode contribuir com o seu ponto de vista, com a sua capacidade de escuta, basicamente, que é o que a gente faz, então eu convido a participar da Comissão de Defesa de Direitos Humanos. Não só, espero, de preferência, né, como vítima de uma violência, mas como alguém que está ali para escutar quem se sentir vítima de violência. Mas é isso, eu acho que a maneira mais rápida é pelo site. Perfeito. E vou agradecer a professora, então. Professora, obrigado pela participação. Esse foi o FEFELESH Conversa. Eu que agradeço, Paulo, agradeço você e a equipe toda que está aqui com a gente. É uma honra poder estar aqui e divulgar a Comissão de Defesa de Direitos Humanos para que toda a nossa comunidade conheça e se precisar, nos procure. Obrigada. Obrigadão a todos.